Sabia que a SOP mudou? Agora ela é SOMP, SOMP. Durante muitos anos, muitas mulheres ouviram falar que a SOP se iniciava ali nos ovários, mas agora, em maio de 2026, a ciência mudou. A ciência deu um passo muito importante naquilo que a gente já falou aqui, inclusive a gente tem vídeo no canal falando que os ovários policísticos, a síndrome do ovário policístico, não se inicia nos ovários, mas sim no metabolismo. E justamente agora a ciência reconhece isso. Inclusive, houve alteração do nome. A síndrome do ovário policístico não se chama mais assim. Agora ela é chamada de síndrome ovariana metabólica poliendócrina, porque ela é majoritariamente metabólica. E isso muda tudo, porque a conduta e a parte central dessa síndrome não tem um olhar apenas para a parte do ovário, como nas condutas tradicionais. Mas agora todos os profissionais vão precisar ter um olhar metabólico e endócrino. E nesse vídeo você vai entender os subtipos dessa síndrome e por que houve essa alteração desse nome. Isso vai ser muito importante para você seguir no seu tratamento aí na sua casa também. Se você não me conhece, eu sou Evelyn Guerra, nutricionista funcional integrativa, e aqui nesse canal a gente fala muito sobre saúde, bem-estar, saúde da mulher, longevidade, epigenética. E se você quer ficar por dentro disso tudo, é só continuar aqui nesse canal. Toda quarta-feira a gente tem vídeo novo, então não se esqueça de se inscrever. Então, por que o nome mudou? Por que a síndrome do ovário policístico não se chama mais assim? É justamente aquilo que a gente já falou. Esse nome limita, porque essa síndrome, ela não se concentra apenas ali na parte do ovário, muito pelo contrário. A parte do ovário, muitas das vezes, só é uma consequência do que o seu metabolismo, do que a sua parte endócrina já está sendo modificada, já tem alguma alteração ali nessa outra parte, e os ovários só vão ser uma consequência. É tanto que algumas mulheres que têm essa síndrome nem cistos têm no ovário, mas apresentam vários dos sintomas. E esse nome antigo, ele atrasou o tratamento, porque atrasou o diagnóstico e fez com que muitas mulheres ficassem tratando apenas a parte do ciclo menstrual, até mesmo tratando a acne, a fertilidade, mas não tratando da raiz do problema. E essa nova nomenclatura, ela coloca 3 pontos no centro, não sendo mais o ovário, mas ela coloca no centro a parte metabólica, que envolve a insulina, a glicose, a gordura localizada, a inflamação e o risco cardiometabólico. O segundo ponto é a parte poliendócrina, porque envolve vários eixos endócrinos, não só os hormônios sexuais, mas vários hormônios do nosso corpo. E a parte ovariana, que não necessariamente é o ponto de partida. A grande virada de chave é que agora o tratamento, o seu médico, ele não vai ficar olhando apenas para a parte do ovário. Muitas mulheres começaram com o tratamento dessa síndrome com a utilização de anticoncepcional, olhando apenas para a parte do ciclo menstrual e deixando de lado várias partes metabólicas, que depois, mais lá para frente, poderia se agravar para a parte da sua fertilidade ou até mesmo para outros sintomas no seu corpo. Agora, com essa alteração, os profissionais da saúde, eles vão precisar mudar a sua conduta tendo um olhar integrativo e funcional. É tanto que a medicina, a nutrição integrativa e funcional já trabalhava com isso há muito tempo, mas agora todos os profissionais vão precisar se atualizar para trabalhar dessa forma. Eu vou te dar um exemplo que quando acontece a resistência à insulina, vai acontecer também a inflamação. Com isso vai acontecer um estresse no seu corpo, porque a inflamação gera o estresse, e associado com a alteração do ciclo circadiano, com um sono ruim, alterações intestinais, alteração da distribuição da sua gordura corporal, o corpo ele começa a produzir sinais hormonais desorganizados, porque essa insulina alta, uma das coisas que ela pode provocar é a redução do SHBG. Com isso, os andrógenos, eles vão aumentar, vão trazer esses sintomas dos andrógenos altos, como por exemplo, as mulheres com pelos no rosto. A ovulação, ela pode falhar, então ali dentro do seu ciclo menstrual, você pode até menstruar, mas não ocorre a ovulação, e daí pode vir infertilidade, fora aqueles outros sintomas de acne, de queda de cabelo, que estão totalmente associados a essa síndrome. E aí você percebe que o problema não foi ali do ovário, mas de todo o metabolismo, mas aí era chamado de síndrome do ovário policístico, e o tratamento justamente era lá na parte dos ovários, na parte do seu ciclo menstrual. Quanto a raiz do problema veio da onde? De uma insulina instável, da resistência à insulina, da sua parte metabólica. Então por isso que é muito importante a gente cuidar e tratar dessa parte da raiz do problema inicialmente. E agora vamos falar de um ponto muito importante, sobre os subtipos dessa síndrome. Isso vai ser muito importante porque a maneira, a forma que você for tratar vai ser diferente. E aí você já pode ir alterando na sua casa, você já pode ir alterando na sua rotina. Não precisa você ficar esperando propriamente dito o seu médico
médico falar alguma coisa, porque o seu médico ele tá ali para te guiar, mas a responsabilidade da sua saúde é sua. E muitas das vezes, com alguns ajustes na rotina, com alguns ajustes no seu dia a dia, você consegue melhorar muita coisa na sua saúde. O primeiro subtipo e o subtipo mais comum, que mais prevalece, é essa síndrome insulino-resistente. E essa mulher que apresenta esse subtipo, ela vai ter uma gordura abdominal, vai ter uma fome constante, vai ter uma vontade de comer doce o tempo todo, uma compulsão alimentar, um cansaço após comer, porque a glicemia, a insulina está instável, a dificuldade para emagrecer, a acantose, que são manchas que ficam nas dobras, umas manchas escuras que podem apresentar na parte da dobra do pescoço, da axila ou até mesmo dos braços. Embora nos exames de sangue dessa mulher, a glicemia ela pode aparecer normal, até mesmo a hemoglobina glicada. Mas um dos pontos que podem aparecer alterados é o triglicerídeo, aquele triglicerídeo elevado, e principalmente a insulina em jejum já elevada, porque essa glicose em jejum ou a hemoglobina glicada, para se manter estável, o corpo ele tá sofrendo ali, colocando aquela insulina lá no alto. E o triglicerídeo elevado também é a consequência desse aumento da glicose ali no seu corpo, desse aumento de carboidrato, hidrato de carbono e aumento de consumo calórico também. O que você, mulher que tem esse subtipo, vai fazer? Você vai controlar a carga glicêmica da sua alimentação. Então, em todo momento que você for consumir a sua refeição, você vai botar uma proteína, fonte de proteína. Inclusive, quando você for iniciar a sua refeição, você vai iniciar pela proteína. Então, ali no seu prato, você vai começar pela carne ou pelo frango, pela parte proteica, e depois intercalando com legumes, com a parte do hidrato de carbono. No entanto, reduza essa quantidade também. Não quer dizer que você vai tirar totalmente o hidrato de carbono do seu prato, mas reduza essa quantidade. E caso você queira comer algum doce, algum chocolate, alguma coisa que apeteça ali você comer algum docinho, tenta adicionar depois da refeição. O ideal é evitar ao máximo para não ter essa carga glicêmica elevada. Mas eu sei que no dia a dia, às vezes você pode querer um docinho e você pode adicionar depois das refeições, mas não de forma frequente. Para o tratamento desse subtipo, é muito importante controlar essa carga glicêmica. E aí existem algumas estratégias na alimentação que você pode fazer também, como por exemplo, adicionar o vinagre de maçã, fazer um shotzinho de vinagre de maçã antes das refeições, ou fazer um vinagrete, coloca ali junto do seu prato essa salada com vinagre. Você pode colocar também canela, ou fazer chá de canela ali durante a tarde, depois da refeição, você pode fazer um chazinho de canela, que ela vai ajudar a controlar a glicemia. O chá de hibisco, o chá verde, existem alguns tipos de chás que vão ajudar no controle da glicemia e na mobilidade de gordura. Existe um outro subtipo que podemos chamar de inflamatório, que ele é mais inflamatório e está ligado mais à parte intestinal. E essas mulheres apresentam acne, retenção de líquido, alteração no intestino, ou um intestino mais solto ou um intestino mais preso, uma distensão abdominal, uma fadiga, até mesmo aparecimento de candidíase de forma recorrente, uma sensibilidade alimentar e uma piora desses sintomas quando ela sai da dieta. Então, quando um dia que sai um pouco da dieta, todos esses sintomas ficam mais exacerbados. E aí, nesse caso, assim como em todos os outros, a gente não vai olhar só para dieta, a gente precisa olhar para a parte inflamatória, precisa olhar para o intestino. Muitas das vezes essas mulheres têm uma dificuldade de emagrecer, por quê? Por conta da inflamação. Então ela pode até estar fazendo uma dieta hipocalórica com a caloria lá baixinha, mas ela não consegue reduzir o peso porque a inflamação, aquela inflamação não permite ela ter um bom gasto calórico, não permite que o seu metabolismo trabalhe de forma otimizada para a mobilidade de gordura. Então por isso que o primeiro ponto é reduzir essa inflamação que muitas das vezes é gerada ali como ponto-chave no intestino. Então a gente precisa cuidar da permeabilidade intestinal, retirar da alimentação todos aqueles alimentos que são gatilhos, que geram essa inflamação intestinal. E aí, muitas das vezes a gente fala para evitar o glúten, evitar os laticínios, mas para essas pessoas, principalmente pessoas que já têm até um nível elevado com alguma autoimune, como por exemplo a autoimune de Hashimoto, essas mulheres elas não vão evitar, elas precisam realmente retirar da alimentação o glúten, porque a gente sabe que o glúten tem uma molécula chamada gliadina que vai agir na permeabilidade intestinal, então ela vai agir nas proteínas que juntam as células da barreira intestinal, fazendo com que essa barreira intestinal fica mais afrouxada. Então o que acontece quando essa barreira intestinal ela fica mais frouxa, fica hiperpermeável? Acontece a passagem de alguns alimentos, acontece a passagem de algumas moléculas, até mesmo fragmentos de bactérias que não era para passar nessa barreira. E aí o nosso sistema imune ele fica alerta, porque ele precisa tirar toda aquela sujeira que está atravessando essa barreira. Quando o sistema imune fica alerta, o que vai causar? Vai causar uma inflamação que pode ser silenciosa ou não. Mas lembra que a gente precisa reduzir a inflamação nessas mulheres, não só nessas mulheres, mas em todos, né? Todo mundo precisa reduzir essa inflamação. Mas essas mulheres que já têm esses sintomas, já têm uma doença instalada, seja a síndrome do ovário policístico, que já mudou o nome, né? SOMP, ou outro tipo de doença, como uma autoimune que a gente colocou aqui como exemplo,
exemplo também, precisa evitar esse tipo de alimento. Um outro alimento que é muito importante ser retirado da alimentação são os laticínios, o leite, o iogurte. Alguns queijos ainda podemos manter, como por exemplo o queijo de cabra, o queijo de búfalo, o queijo de ovelha. Se a pessoa tolerar bem, a gente ainda pode deixar. Mas o leite e o iogurte é muito importante que a gente retire por conta da proteína caseína, que também é inflamatória, que também pode causar sintomas inflamatórios nessas pessoas que são mais sensíveis. Um outro subtipo dessa síndrome a gente pode chamar de adrenal ou de estresse, porque ela está totalmente relacionada com essa parte mesmo do cortisol alterado, do estresse. E essa mulher, muitas das vezes, ela não tem um quadro clínico de resistência à insulina, mas ela tem uma resposta muito forte ao estresse. E muitas das vezes ela pode ter uma porcentagem de gordura dentro do ideal, dentro do adequado, ser uma pessoa um pouco mais magra. Ela pode treinar, pode comer relativamente bem, mas apresenta ansiedade, um sono leve, um sono inadequado, queda de cabelo, um ciclo menstrual irregular, a piora desses sintomas quando ela sente uma pressão emocional, uma pressão ali sobre o estresse dela, todos esses sintomas vão ficar mais exacerbados, um cortisol desregulado, irritabilidade, fadiga, uma fadiga constante ou até mesmo a fadiga ao acordar e uma compulsão alimentar, normalmente uma compulsão alimentar ali no finalzinho do dia. E aí nesse caso, o foco principal é olhar para esse eixo do estresse, para esse eixo da adrenal, até mesmo adrenal, intestino, todo o eixo ali dessa parte da adrenal. E aí entra um ponto bem importante, que é aquelas estratégias de biohacking que eu sempre costumo falar do meu Instagram. Inclusive, se você está gostando desse conteúdo, já deixa aqui o seu like e compartilha com aquela pessoa que você tem a certeza que vai se beneficiar com todo esse conteúdo. E deixa aqui nos comentários se você já conhecia essas estratégias de biohacking. Elas parecem ser irrelevantes, mas fazem total diferença na nossa saúde, principalmente nessas mulheres. Então vamos entender um pouquinho sobre essas estratégias? Um ponto principal, primordial, é a higiene do sono. Tá, você já ouviu falar sobre a higiene do sono, mas não podemos negligenciar ela. Inclusive, existe uma regra que eu costumo falar, que é a regra 3-2-1. 3 horas antes de você ir dormir, faça a sua refeição, a sua última refeição do dia, para você já entrar no jejum ali 3 horas antes de dormir. Porque no momento que você for deitar, você não vai deitar com aquele seu estômago cheio ali trabalhando, ainda digerindo. Afinal de contas, durante a noite a gente tem uma redução da produção das nossas enzimas. Então, essa digestão ela já vai ficar um pouco lenta. Por isso, é interessante que a gente jante, a gente faça a nossa última refeição um pouco mais cedo, 3 horas antes de deitar. A regra número 2 é 2 horas antes de deitar você reduzir todas as luzes brancas. Reduzir ali o consumo no telemóvel, reduzir o consumo da sua televisão, reduzir também as suas luzes, as luzes da sua casa. Se você tiver um abajur com a luz mais amarelada, você até liga esse abajur para você conseguir fazer as suas coisinhas em casa, fazer uma leitura, fazer a sua skincare, fazer o seu cuidado pessoal aí durante esses momentos. E a regra 1 é que 1 hora antes de você deitar, você não consuma mais líquidos, não consuma água, para que de madrugada você não acorde ali com vontade de fazer xixi, isso não atrapalhe ali o seu sono durante a madrugada, para que você consiga dormir a noite toda. Mas uma outra estratégia, principalmente para essas mulheres, é ao acordar, não mexer diretamente no telefone ou ter um estímulo muito grande dopaminérgico, assistindo rios, analisando um e-mail. Mas nesses primeiros minutos, você olhe para a luz do sol, abra a janela, porque esse sol, essa luz do sol, ela vai ajudar a sua produção de cortisol de forma natural ali na parte da manhã. E como você tem essa alteração do cortisol, da produção de cortisol durante o dia alterada, às vezes aumentando no final do dia, o importante é você estimular o seu corpo a entrar dentro do ciclo, dentro do seu ciclo circadiano, aumentando esse cortisol, a produção de cortisol ali na parte da manhã. E o ideal é que seja de forma natural. Olhando ali para o sol já vai ajudar bastante. Você também pode consumir vitamina C, pode beber o seu copo d'água com uma pitadinha de sal também. Isso vai auxiliar no seu cortisol. E é interessante que nessa sua primeira hora do dia você não adicione logo o café, a cafeína ali logo de cara. Porque a cafeína também vai estimular a produção de cortisol, mas é uma produção forçada. E o que a gente quer é que você produza de forma natural. Se você quer saber mais sobre essas práticas de biohacking, lá no meu Instagram eu sempre falo isso, eu sempre tô falando isso quase todos os dias. Então já me segue lá para você ficar por dentro dessa parte também. Existem algumas mulheres que podem ter essa síndrome também pela utilização de alguns medicamentos, como por exemplo, após a utilização da pílula, do anticoncepcional. Mas é importante você entender que nem sempre foi a pílula que causou essa síndrome, mas na verdade ela pode ter mascarado desde o início. Por quê? A
utilização dessa pílula, ela vai travar o seu ciclo menstrual, reduzindo assim os sintomas. Então, no momento que você tira a pílula, todos os sintomas eles podem aparecer. Então, isso não quer dizer, muitas das vezes, que a pílula causou essa síndrome, mas que ela mascarou durante muito tempo e agora com a sua retirada você está apresentando todos os sintomas. Agora que você já entendeu o subtipo e caso você tenha essa síndrome, você já se identificou aqui com algum subtipo, você vai adicionar na sua rotina o que vai lhe ajudar de forma mais focada, de forma mais direcionada para além daquilo que o seu profissional da saúde te orientou. Então, além do tratamento que você já faz, você vai fazer os cuidados no seu sono, no seu ciclo circadiano, na composição da sua refeição, tendo uma refeição com a baixa carga glicêmica. Uma coisa interessante que eu esqueci de comentar aqui pra vocês é ajudar o seu processo de detoxificação. E aí você pode adicionar na sua alimentação alguns compostos, como por exemplo, o brócolis ou algumas hortaliças verdes escuras, que elas apresentam substâncias que ajudam, auxiliam ali o processo de detoxificação. Os antioxidantes, os frutos vermelhos. Esses frutos vermelhos, eles têm um antioxidante e substâncias fitoterápicos que favorecem o ambiente intestinal para melhora da sua microbiota, principalmente para o aumento da bactéria Akkermansia, que é uma bactéria benéfica que está associada com a menor inflamação intestinal. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha se beneficiado com essas informações. Eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua saúde. Se você não deu like, já deixa aqui o seu like, que isso vai permitir que essa informação de valor, vá para mais pessoas, não fique só para você. Você vai estar ajudando outras pessoas a entender também essa síndrome e como cuidar de forma focada, de forma mais orientada, de acordo com o caso dela. E eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima!